Vamos para o nosso estudo então do livro Recordações da Mediunidade. Nós estamos no capítulo número 8, Complexos Psíquicos. É a terceira e última parte desse capítulo. Nós vamos concluir aqui a experiência narrada por Dona Ivone e depois, na sequência, iniciaremos já o capítulo 9, Premonições. Então nós vimos aqui nesse capítulo a história é focada num familiar de Dona Ivone, que ela apenas cita com a inicial C, e ela comenta então duas influências que essa pessoa sofre de um problema gastrointestinal bastante grave, de um espírito suicida que era um parente, que foi encaminhado logo no início do tratamento para a sua recuperação, diminuindo a influência que o doente recebia, e depois a segunda, que era o espírito Pedro, que Dona Ivone chamava carinhosamente de Pedrinho, que se encontrava ali alojado no quarto do doente, imaginando que ele estava numa propriedade que ele possuía há bastante tempo, que estava exatamente naquele local, era uma construção que existia naquele local. Então, usando ali alguns recursos mentais, um espírito denominado José Evangelista, se passando ali por um corretor de imóveis, conseguiu convencer então o espírito Pedro a sair daquele local. Dona Ivone dava ali a sua contribuição através daquele processo de emancipação, e aí então o espírito foi retirado do local, mais uma vez agora então eliminando a influência que aquele familiar dela sofria. Agora nós vamos então para a conclusão, tratando agora especificamente do doente, e vamos então aqui à história. Com a retirada de tão incomodativo inquilino invisível, o doente C melhorou gradativamente, chegando a se restabelecer. O mal físico, no entanto, era passível de cirurgia terrena e não de medicina psíquica. 2 anos depois, aconselhado pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, através da faculdade mediúnica de Chico Xavier, submeteu-se a melindrosa intervenção cirúrgica, ficando radicalmente curado. Aqui a curiosidade para nós é o Dr. Bezerra de Menezes se comunicando através de Chico Xavier. Então o que nós percebemos é que o espírito ele se manifesta então onde ele vê a necessidade, onde ele vê a possibilidade, e aí tivemos então mais um espírito desses que nós conhecemos que trabalhava com o Dr. Bezerra de Menezes. Entre mentes, cerca de 2 meses após a retirada da entidade Pedro do domicílio de C para regiões apropriadas do mundo invisível, tive a ocasião de falar ao amigo espiritual José Evangelista, em memorável sessão íntima em que esse amável e operoso servo do bem se incorporara no seu médium preferido, formosa senhora desconhecedora dos verdadeiros princípios espíritas, mas portadora de uma faculdade positiva e severamente dirigida por ele nos preceitos do dever e da moral. Mais um ponto importante aqui: uma pessoa que é médium, ostensiva, apropriada para a comunicação espiritual pela psicofonia, que era então, se colocava então, ou melhor, ela era utilizada por esse espírito, por um propósito dentro dos deveres e da moral, como Dona Ivone coloca para nós, mas sem que ela tenha conhecimento, ou muitas vezes até domínio da mediunidade. Esse tipo de médium corre muito seriamente o risco de ser envolvido por obsessores. E aí então trazendo todos os inconvenientes desse tipo de relação. Nesse caso, tendo ali formosa senhora desconhecedora dos verdadeiros princípios espíritas, como cita Dona Ivone, tem ali então, pelo que dá a entender aqui, os seus valores, para que ela possa então não permitir acesso a essas entidades inferiores. Então, através dela, o José Evangelista trouxe o seguinte recado, então, se comunicou
com Dona Ivone, né, trazendo para nós a seguinte orientação. Caro irmão José Evangelista, comecei. O senhor entende por verdadeiramente lícita, perante os códigos espirituais, a farsa da compra da propriedade do nosso Pedrinho, para obrigá-lo a sair dela? Pois sinceramente acredito, com Allan Kardec, que todos nós, experimentadores espíritas, temos o direito de procurar instruir-nos com os espíritos que nos honram com suas atenções, visto que a própria doutrina espírita nos faculta tal direito, para que as dúvidas não persistam, obumbrando nosso raciocínio. Então, inicialmente, o que ela coloca nessa conversa é exatamente ali a compreensão do espírito para trazer o esclarecimento do tipo de recurso que ele utilizou para auxiliar tanto o espírito que se encontrava ali preso nas suas próprias ilusões, como também aquele que sofria a influência desse espírito, né, que era o encarnado. Então, ela utilizou, partindo dos princípios que próprio Allan Kardec trouxe para nós como orientações, de realmente conversarmos com os espíritos, de tirarmos as nossas dúvidas, pedirmos as explicações, e que se por acaso encontrarmos um espírito, que geralmente acontece em muitas dessas relações, o espírito então se recusar ou se melindrar pelo tipo de pergunta, isso claramente já denota o seu grau evolutivo, que é um espírito orgulhoso, que é um espírito vaidoso, que não admite nenhum tipo de intervenção ou contestação daquilo que ele faz, ou apenas um pedido de explicação. Então, através dessas escusas iniciais, ela então pede que o espírito explique se essa, entre aspas, pequena mentira que foi criada para convencer aquele espírito a se deslocar daquele local, se isso é lícito dentro dos códigos morais do Evangelho que nós utilizamos. A entidade silenciou por alguns instantes, diz aqui o livro, como se meditasse sobre a impertinência da interrogação, talvez medindo a vantagem ou desvantagem da resposta, e finalmente respondeu, com interessante pergunta. Responderei a sua pergunta depois que a senhora me disser como entende a questão da caridade e me indicar que propriedade o nosso amigo possuía, sendo espírito desencarnado. Aturdi-me de início, surpreendida, pois realmente, talvez ainda sugestionada pela forte mentalização do próprio Pedro, me esquecera daquela particularidade, ou seja, esquecera-me de que ele nada mais possuía na terra. Mas respondi algo desapontada. Bem, realmente, ele não possuía mais nada. Era tudo imaginação, revivendo o passado. Entendo que a caridade é o próprio amor de Deus irradiando virtudes sobre nós, suas criaturas, inspirando-nos à prática do bem, que então realizaremos segundo suas forças de assimilação e possibilidades na marcha da própria evolução. Sim, pode ser isso também, mas é muito, muito mais do que isso, porque a caridade é amor, e o amor é infinito e indefinível. Então, pois, a farsa da compra não foi caridade, segundo minhas próprias possibilidades, para com o nosso amigo Pedro? Não foi caridade com o pobre C, chefe de família, carregado de responsabilidades, necessitando trabalhar para manter os seus, e que havia 3 meses sofria os terríveis reflexos das vibrações nocivas daquele cujo corpo físico tombara com um câncer generalizado? Não foi caridade com o próprio Pedro livrá-lo da fixação mental nesse câncer que o fez desencarnar há tanto tempo, mas cuja lembrança o afligia ainda, conservando-o imaginariamente doente? Não foi caridade com a família de C, que sofria por vê-lo sofrer e temendo um desenlace do corpo carnal, e que se fatigava nas lides e peripécias que a grave enfermidade do seu chefe arrastava? E não foi caridade também com a senhora, que se esgotava fisicamente nos serviços de ajuda ao enfermo e aos labores domésticos, e que à noite continuava,
a se esgotar mental e psiquicamente no penoso contato com a entidade endurecida, nas próprias opiniões, enredada, meia distúrbios mentais, distúrbios mentais, provindos da amargura do ódio e do agarramento à matéria? Com a senhora, incumbida de ensiná-lo a amar e perdoar, dedicando-se a ele com paciência maternal, e que levou cerca de 2 meses nesse penoso trabalho, quando outras tarefas lhe competiam junto aos sofredores, a outros sofredores, talvez mais grave do que o mesmo Pedro? Às vezes, minha filha, nós, os servos desencarnados, nos vemos na contingência de nos valermos de, entre aspas, farsas desse tipo para impedir que o mal se alastre, provocando crises imprevisíveis e para preparar o ensejo de o amor resplandecer e a verdade se manifestar, reeducando o ignorante. Tem razão, caro irmão, retorqui edificada. Compreendo e agradeço a lição, e peço perdão pela minha impertinência. Mas quando Pedrinho descobrir tudo o que se passou, poderá aborrecer-se conosco e nos querer mal. Ele sorriu pela sua médium e acrescentou convictamente: quando ele compreender, já estará adaptado à justa razão e não mais poderá querer mal a quem o ajudou na desgraça. De outro modo, por muito ignorante e preso às coisas terrenas que um espírito seja, ao se reconhecer favorecido pela justiça da espiritualidade, acomodar-se-á a ela de boa mente, e o passado de amarguras que viveu na terra ser-lhe-á incômodo, mesmo pungitivo, muitas vezes às recordações. Nosso amigo Pedro depressa esquecerá sua hortazinha de couves, suas estacas de taquara e a pobre casa onde tanto sofreu. E ao reconhecer a farsa da compra, como a senhora diz, não se zangará. Rir-se-á da própria ignorância, admirar-se-á do pesadelo que o ensegueceu durante tanto tempo e do triste papel que desempenhou, tratando de hortaliças que só existiam nas suas forças mentais de criação, tal como o adulto que se ri dos folguedos dos seus tempos de menino. Essa explicação aqui que a gente viu, bom dia, Gildo. Essa explicação que a gente viu, ela é muito interessante porque percebe que muito mais do que a ideia da farsa criada por um espírito com o objetivo de auxiliar outro, que se encontra nessa condição de atraso devido a essas fixações mentais, nós percebemos que o espírito, na verdade, ele acabou entrando nesse jogo. Ele simplesmente utilizou os recursos que faziam parte das crenças do próprio indivíduo. Um exemplo que nós podemos encontrar, o que é muito fácil de percebermos, é um espírito, por exemplo, vamos criar uma situação fictícia, em que nós temos alguém que não tem conhecimento espírita, tem ali a sua própria crença, a sua própria fé, por exemplo, dentro aqui das tradições religiosas aqui do nosso país, ou é católico praticante, ou é um evangélico praticante, nesses dois casos, que não tem ali muita preocupação com a realidade do mundo espiritual, dentro do campo da mediunidade, nós podemos imaginar, por exemplo, um espírito que entra em contato com essa pessoa que é fiel, que é seguidora a essa ou aquela crença, se valendo do papel de uma personalidade que ele acredita. Supondo, por exemplo, que eu me manifeste em sonho, ou mesmo que aquela pessoa tenha uma mediunidade ostensiva e ela possa me ver, eu então me apareço vestido com características e com a aparência de anjo e dou um recado para ela, em vez de me valer, por exemplo, da minha aparência normal. Posso me colocar como sendo um santo, posso me colocar como sendo ali o Espírito Santo, para falar com ela numa linguagem que ela compreende. E aí então ela vai entender dizendo: conversei com o meu padroeiro, conversei com o meu santo de devoção, ou o Espírito Santo falou comigo. E a mensagem, claro, uma mensagem construtiva, moral, elevada,
fazendo com que ela assimile aquela mensagem, independente da realidade que a envolve, que ela ainda não compreende. Beijo, Edna. Então é nesse caso que nós encontramos que, na verdade, os espíritos falam com aqueles que se encontram ainda num campo da ignorância, do atraso, de acordo com a linguagem que eles precisam. André Luiz, por exemplo, no livro Nosso Lar, ele comentava que ele tomava ali as sopas do plano espiritual. Para quem está com fome, você oferecer um prato de comida para ela, é aquilo que vai saciá-la naquele momento. Até que ela compreende que, na verdade, embora ela estivesse ali sendo nutrida, vamos dizer assim, por fluidos que seriam revitalizantes, esses fluidos estavam ali caracterizados como um alimento que ela conhece. Uma fruta, uma verdura, um legume, uma comida qualquer. Podemos perceber, então, que os espíritos falam na linguagem que nós compreendemos. O Brás colocou: para ajudar no mundo espiritual, às vezes tem que usar disfarce. Exatamente isso que Dona Ivone comenta para nós agora, Brás. Você convencer alguém de uma realidade que ele não compreende, naquele momento pelo menos, acaba se tornando, né, seria um recurso. O disfarce vai depender. Como, por exemplo, uma história muito interessante, em que uma pessoa casada com um homem que era um alcoólatra, e às vezes ficava muito violento, certa vez então ele partiu para cima da esposa para agredi-la, num desses momentos de crise. E eis então, esse é um relato da filha dele que eu conheci, eis então que no momento em que ele ia para cima da esposa, ele parou, ficou estatelado e viu ali um monstro na frente dela. Que ele tinha certeza que viu alguma coisa com uma característica monstruosa que fez ele ficar com medo e se afastar. E é isso então que a gente pode imaginar. Será que um espírito não teria se caracterizado com essa aparência para provocar esse tipo de medo nele, para que ele pudesse recuar e evitar aquele tipo de agressão? Então nós vemos assim que simplesmente se utilizam recursos diversos. Miramês fala sobre isso, nós vimos aqui Dona Ivone falando sobre isso, com essa explicação que ela é muito clara, muito lógica para nós. Então nós procuramos atingir, nesse caso, os fins justificam os meios. Principalmente nesse caso em que os fins têm propósitos de fazer com que os espíritos alcancem essa harmonia com essa verdade que nos envolve, né, com esse amor universal. Então essa flexibilidade, vamos dizer assim, esse jogo de cintura que os espíritos têm, varia muito de situação para situação. Não adianta simplesmente dizer para o indivíduo: olha, você tem que acreditar nisso e você tem que parar de acreditar naquilo que você até então acreditou, que você passou a vida toda acreditando. As coisas não funcionam dessa forma. Então vimos assim, para mim, muitas vezes isso aqui pode ser contestado, de pessoas dizendo que talvez não seja assim, que não acha certo. Basta a gente se colocar no papel daquele que presta o auxílio, para a gente entender todas as dificuldades que serão ou que seriam encontradas, partindo daquele que tem uma crença diferente dessa realidade. Então, muito bem. Continua aqui Dona Ivone. Meditando sobre delicados acontecimentos que aí ficam, sou obrigado a reconhecer quantas benesses advêm por vezes de um suposto mal que acabrunha as criaturas. Graças à enfermidade de C, um infeliz suicida obteve alívio imediato para as próprias desgraças, recuperando-se para novas etapas de progresso através do resgate, e uma pobre alma sofredora detida na própria evolução espiritual, pelos entraves opressores do ódio e do egoísmo, libertou-se dos terríveis complexos vibratórios em que sossobrava para se poder reeducar em princípios aclarados pela lei do amor e do perdão, além das instruções que resultam de todos esses acontecimentos para nós outros, que igualmente nos debatemos contra os complexos psíquicos que em nós mesmos necessitamos corrigir, a fim de lograrmos forças e tranquilidade para as peripécias do progresso. Certamente que, se não for a doença de C e o meu pequeno concurso, da mesma forma as duas entidades seriam socorridas,
pelas vias naturais da lei de Deus na ocasião precisa. Os homens são os colaboradores do Senhor para o auxílio uns dos outros, e também dos espíritos desencarnados mais necessitados. Por isso mesmo, ambos seriam socorridos de qualquer forma, se não pelos homens, ao menos por servos espirituais da seara do bem. E assim, o Espiritismo é, em qualquer situação, a grande ciência que enaltece e orienta as criaturas na marcha evolutiva para a conquista do reino de Deus, o doce consolador que protege e fortalece as almas doloridas que bracejam na torrente da adversidade, dizendo-lhes sempre que o amor é, com efeito, o supremo bem que redime a humanidade. Aqui, o que vale um comentário para nós, sempre pertinente, a respeito da participação de nós encarnados nessas tantas tarefas que estão ali vinculadas ao plano espiritual. Primeiro, o mais beneficiado de todo esse trabalho é o próprio trabalhador. Então aquele indivíduo, o médium de desdobramento, que atua no plano espiritual nessas diversas tarefas, ele é o primeiro aprendiz. Depois, através desse recurso, quanto mais trabalhadores estão ali à disposição, mais serão atendidos, mais pessoas, mais espíritos serão atendidos. Nesse caso, por exemplo, temos aqueles que necessitam e temos aqueles que podem ajudar. Então estamos ali nessa relação. Claro que durante muito tempo, durante todo o tempo houve essa relação. Mas a gente lembra, por exemplo, mais uma vez citando aquela passagem aquela explicação do professor Severino Celestino, que nós lembramos sempre, um grande estudioso dos textos bíblicos, sob a perspectiva espírita. Dona de mim, bom dia. Ele comentava então a respeito da participação dos médiuns nos trabalhos de socorro espiritual, nos trabalhos de cura. E ele dizia assim: por acaso a gente imagina que os médiuns só começaram a trabalhar depois da fundação dos centros espíritas? Por acaso nós imaginamos que não havia nenhum tipo de assistência para espíritos obsessores, para aqueles que estavam doentes, para aqueles espíritos em desequilíbrio, espíritos sofredores? Não existia nenhum tipo de auxílio? E isso só aconteceu a partir de 1857 ou 58, quando foi fundado o primeiro centro espírita? Isso aconteceu o tempo todo. A única diferença é que muitos daqueles que trabalhavam nessa tarefa de assistência pelo desdobramento, esse trabalho ele era realizado de uma forma meio que inconsciente por parte desses trabalhadores. Porque quando nós temos a consciência dessa realidade, nos colocamos à disposição para isso, o trabalho acontece de um modo muito mais efetivo. Se por acaso nós não temos o conhecimento, o trabalho vai acontecer da mesma forma. Muitos de nós somos ali conduzidos a essa tarefa, somos preparados a essa tarefa. Quando, nessa relação mais direta com o plano espiritual, fazemos porque estamos ali para fazer. Sem essa disponibilidade, sem essa motivação que o esclarecimento traz. A partir de agora que nós temos esse entendimento dessa realidade do plano espiritual, tudo acontece de um modo muito diferente. Mas certamente ainda há muito por se fazer nesse relacionamento, nesse tipo de relacionamento. Então fechamos por aqui esse capítulo 8, Complexos Psíquicos. Vamos aqui agora para o capítulo número 9. Novo capítulo, Premonições, literalmente virando a página, mudando de assunto, e vamos aqui então, como ela coloca para nós, Recordações da Mediunidade. É um livro em que ela traz as recordações das próprias experiências dentro do campo da mediunidade. Então já trouxemos aqui sobre diversas situações que ela mesma comentou, de assistência a um espírito suicida, de desdobramentos que ela pode realizar, de incorporações. Agora vamos para premonições, que é um tema que nós já estudamos, inclusive de uma forma mais profunda até lá no livro A Gênese, por Kardec, quando ele fala sobre a premonição, pressentimentos, pré-cognição, tudo aquilo que vem como uma visão antecipada de uma determinada situação. Então, lembrando Raul Teixeira, explicando sobre
as cognições, ou seja, sobre o conhecimento que nós temos da realidade, ele lembrava então da cognição propriamente dita, que é uma situação em que nós temos ali uma visão à distância de uma realidade, é uma visão que eu tenho agora, de alguma coisa que acontece à minha volta, a uma certa distância, e que eu não tenho uma visão, mas eu sei que aquilo está acontecendo, naquele momento presente. Isso então é a cognição. Nós temos a pré-cognição, é uma visão antecipada de um determinado acontecimento. Temos ali imagens felizes, imagens infelizes, casos, por exemplo, que são aqueles mais citados, né? Alguém que sonha que vai acontecer uma determinada tragédia e ela depois se confirma. Alguém que tem uma visão antecipada de algo positivo e de repente acontece. Sonhei que você estava grávida. Depois acontece pouco tempo, olha, estou te ligando para dizer que eu estou grávida. Situações assim acontecem com frequência. E nós temos depois as pós-cognições. É alguém ter conhecimento de alguma coisa que já aconteceu. Isso acaba gerando uma certa confusão com a psicometria, né, a capacidade que o indivíduo tem de captar as vibrações impregnadas num determinado ambiente, as energias impregnadas num determinado ambiente, e consegue então fazer a leitura de que aqui aconteceu um crime, aqui aconteceu tal coisa. Então nós temos aquilo que é pré, inicialmente, uma visão antecipada. O pressentimento, como o próprio nome diz, é que você tem uma sensação agradável ou desagradável sem conhecer o fato. Estou com pressentimento de alguma coisa ruim vai acontecer. Não sabe o que é, mas o sentimento já vem antecipado. Então, no caso das premonições, seriam ali visões antecipadas, conhecimento dos fatos, que poderia também ser chamada de pré-cognição. A Dona Ivone traz para nós uma pequena passagem do Livro dos Espíritos, capítulo 8, pergunta 402, que ela coloca assim, então, Kardec coloca: como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos, dizem aqui os espíritos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Estando entorpecido no corpo, o espírito trata de quebrar os grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Então, quando se fala sobre essa experiência do sono, quando o corpo físico repousa e o espírito, então, obtém essa liberdade temporária, ou essa semi-liberdade temporária, sua mente, então, se expande, nós chegamos a falar sobre isso, a visão tem mais conhecimento, tem a facilidade de comunicação, tem uma visão mais clara dessa realidade à sua volta, e quando retorna ao estado de vigília, né, quando ele desperta daquela condição em que se encontrava, ele pode ou não se lembrar dos fatos. Não existe ali uma informação precisa dizendo que ele não vai se lembrar de nada ou ele vai se lembrar de tudo. Ele pode se lembrar de alguma coisa ou outra, muitas vezes mantém a sensação, outras vezes flashes daquilo que ele anteviu ou daquilo que ele viu. Então cada indivíduo tem ali uma capacidade diferente, um grau de sensibilidade, né, mais ou menos desenvolvido. Então essa é uma situação em que muitas pessoas relatam que terem tido essas visões, esses pressentimentos, depois de dormirem, sem se darem conta da fisiologia desse fenômeno. Ou seja, como ele acontece, por que ele acontece. O porquê também é uma pergunta interessante. Por que eu tive que ver aquilo? Que muitas vezes foge completamente ao seu domínio. Ele viu, mas não pode fazer nada. Simplesmente tem que conviver com aquilo. Por quê? Aquilo que a gente lembra, com a explicação do próprio Raul, quando ele falou sobre cognição, pré-cognição e pós-cognição, ele lembrou que a mente dos médiuns, que tem essa sensibilidade de perceber ali os pensamentos e vibrações que
se encontram ali, além do mundo material, é como se fosse uma antena. Ou melhor, como se fosse um receptor. É aquele rádio que você vai girando o dial ali, ou vai fazendo com que o dial vá se mexendo, e de repente você sintoniza numa determinada estação. Ele trouxe essa explicação, me recordo, já faz bastante tempo, exatamente na sequência daquele evento em 2011, 2001 na verdade, quando tivemos ali o choque dos aviões nas Torres Gêmeas. Muitas pessoas disseram que tinham sonhado com os aviões batendo nas torres, sonhado com explosões, com prédio caindo, não somente nos Estados Unidos, mas fora de lá também. E é então claro que a doutrina espírita, aproveitando ali as tantas dúvidas que surgiam, acabou apresentando ali a sua explicação, o seu entendimento sobre essa realidade. E ele falava exatamente isso. Quando nós temos um evento, principalmente desses de grandes proporções, sejam aqueles de uma catástrofe natural, como foi o caso, por exemplo, lá do tsunami em 2004, em que muitas pessoas também disseram que sonharam com essa tragédia, com terremoto, com ondas, com pessoas morrendo e coisa e tal. Quando grandes eventos assim vão acontecer, muitas mentes estão ali trabalhando em função daquela situação. Por exemplo, no caso do atentado terrorista que aconteceu naquelas torres, nós tínhamos ali várias pessoas pensando, elaborando aquele evento. Então você dorme pensando naquilo, você acorda pensando naquilo, conversa com outras pessoas, planeja detalhes, locais, datas, pessoas, recursos, documentos, tudo isso vai sendo pensado e conversado. Nesse momento, o pensamento em que nós produzimos e emitimos começam então a ficar dispersos no ar, como se fosse uma onda de rádio transmitida por uma antena transmissora. Enquanto essas vibrações se encontram dispersas, vamos dizer assim, na nossa atmosfera, algumas pessoas têm ali uma capacidade de perceber essas imagens, de captar essas informações. Então ele está dizendo assim, olha, eu sonhei, algumas vezes ele tem essa premonição acordado, outras vezes dormindo, que é o mais comum, que é quando o espírito se encontra ali mais despreocupado com as situações do cotidiano. Então ele capta. É como se ele tivesse, trazendo um exemplo bem simples, um perfume tivesse disperso no ar, e ele passasse num ambiente e viesse ali uma pequena corrente de vento e ele sentisse o perfume. Isso materializando essa ideia. O pensamento, muitas vezes ele estava passando, entrou em sintonia e percebeu, muitas vezes de uma forma clara, outras vezes de uma forma um pouco misturada, conturbada. Mas ele sabe que tem alguma coisa relacionada com essa ideia, por exemplo, naquele caso, prédios, mortes, aviões, eu não entendi muito bem. Eu só sei que eu percebi alguma coisa disso. E aí em seguida então acontece. Então para muitos desses que vivenciam essas experiências, tem essa sensibilidade de perceber essas vibrações, esses pensamentos, essas ideias que se encontram dispersas, e aí então ele começa a processar, tendo uma compreensão clara ou uma compreensão falha, incompleta daquela situação. O Braz lembrou ali, muitas vezes esse médium tem sentimento de culpa, achando que são seus pensamentos, que não está sendo policiado. Várias vezes, Braz, temos inclusive uma faculdade mediúnica, que como Kardec lembra, é uma faculdade padrão para todos os médiuns, por princípio todos os médiuns têm, que é exatamente ser médium sensitivo. Ele pode ter outras faculdades mais ostensivas de psicografia, psicofonia, cura, efeitos físicos e tal, mas a faculdade sensitiva é algo que já existe em todos. Tanto é assim que o médium percebe que tem um espírito chegando, se aproximando dele. Percebe a vibração de um ambiente. Sendo ele sensitivo, tem muitos que têm essa sensibilidade muito aflorada. E aí então ele percebe sentimentos de outros, e ele não tendo uma compreensão, ele usa aquilo como se fosse seu. Muitas vezes o médium passa por um sentimento de depressão muito forte, não porque pertence a ele, mas porque ele captou
os sentimentos que uma pessoa deprimida está sentindo naquele momento. Ou um espírito próximo que está sentindo alguma coisa. Então, se ele não souber definir exatamente aquilo que pertence a ele, ou aquilo que pertence aos outros, ele acaba vivenciando uma situação muito difícil. E esse médium não tem aquele botãozinho ligar e desligar. Se ele não estiver equilibrado, estiver ali bem orientado a respeito da sua sensibilidade, a vida dele vai ser um verdadeiro tormento. Porque quando ele menos esperar, ele está ali sofrendo alguma coisa que alguém está sofrendo. Claro que positivamente isso também acontece. Vai sentir uma alegria, um bem-estar, uma euforia, mas aquilo que é negativo, né, no mundo de provas e expiações, é que existe de mais comum. Então é aquilo que vai atingi-lo de uma forma muito mais direta. Pedro Baldi, lembra ali o Arnaldo, fala sobre isso. Egrégoras e nores, a respeito das percepções desses pensamentos, dessas vibrações. Então temos ali essa explicação inicial a respeito das premonições. Vamos aqui então agora para a experiência que Dona Ivone vai comentar. Sofia, bom dia. Então o que Dona Ivone vai comentar, vamos entender o que ela vivenciou sobre essa situação. Ha sido objeto de muita meditação por parte dos estudiosos dos acontecimentos psíquicos transcendentais os curiosos fenômenos de premonições, pressentimentos e mesmo os de profecia. Frequentemente, cada um de nós é avisado pelos protetores espirituais durante o sono natural ou provocado de fatos que mais tarde se realizam integralmente, tais como foram vistos durante esses transes. Dar-se-á, então, o caso de que os sucessos da existência sejam estabelecidos fatalmente por um programa pré-estabelecido no além, programa que nós mesmos, os humanos, podemos ver e analisar contemplando a sua, por assim dizer, maqueta espiritual, durante um sonho, e assim, avisados do que acontecerá? Uma pergunta que ela faz, né, dizendo para nós que seria possível então entender durante o sono que seria um aviso para nós. Falei para vocês sobre a premonição e pressentimentos, que é quando nós captamos alguma coisa que se encontra dispersa em torno de nós, na nossa atmosfera, mas pode acontecer também de que essas informações tenham vindo, vamos dizer assim, como uma informação, uma revelação. De alguém que tem um sonho e um espírito diz e fala, olha, não vá por esse caminho, faça tal coisa, tome cuidado, se prepare melhor. E aí o indivíduo acorda falando assim, olha, eu estou com uma impressão de que eu preciso fazer tal coisa ou não fazer tal coisa. Então não foi a ideia que ele teve de perceber, por exemplo, no caso de um acidente, ele não viu o acidente, mas ele sente que ele não deve fazer alguma coisa por causa de um perigo que ele vai correr. Então nós temos a visão do evento em si, ou um aviso de que algo vai acontecer. Isso também pode acontecer. Me recordo, por exemplo, de uma prima minha, aquela que vocês conhecem, né? Não é dela, é da filha dela que também tem essas dificuldades. Dificuldades no sentido de lidar com a mediunidade. Ela certa vez então sonhou um acidente de carro, mas que um espírito disse para ela, não se preocupe que vai ficar tudo bem. Uma semana depois ela sofreu um acidente de carro. E teve ali um pequeno trauma, né? Bateu a cabeça aqui, uma coisinha de nada. E ficou muito bem, isso deixou ela muito assustada. E aí, felizmente para mim, ela veio me perguntar sobre esse tipo de situação. Então, quer dizer, ela sonhou com isso e o espírito disse, você vai sofrer um acidente, mas não se preocupe que vai ficar tudo bem. E ela sofreu o acidente e ficou tudo bem. Claro que ficou ali o trauma daquilo que aconteceu, mas ela guardou essa informação. Então, algo real que nós vimos acontecendo, de um espírito que trouxe a informação, sem que ela tivesse a ideia de que aquilo poderia acontecer antes desse aviso. A Angelina colocou, às vezes acontece comigo, hoje já consigo controlar, mas antes era um tormento, né? Porque, na verdade, Angelina, a ideia de premonições, aquilo que passa na nossa mente, é algo muito místico. Não se tem uma ideia clara, lógica do que é exatamente essa experiência. Então fantasiamos muito, e muitas pessoas têm medo, suas crenças não permitem avançar, aprofundar.
para entender exatamente o que acontece. Então, para nós que estudamos esses fatos a partir dos ensinamentos trazidos para nós pela doutrina, nós temos condições de não apenas entender, mas a partir desse entendimento, temos a oportunidade de controlar isso também. Então, para os médiuns que vivenciam isso tudo, lembrando que quando nós falamos em médiuns, não falamos de indivíduos que são espíritas. Falamos de médiuns, pessoas que têm uma sensibilidade, uma faculdade de perceber isso que diz respeito ao metafísico, vamos chamar assim. Meta, aquele prefixo que significa além, físico, então, ou seja, algo que vai além do físico, além da matéria. Transcendental, metafísico, como queiramos. Então, se nós temos esse entendimento, quando você tem a percepção, já fica fácil de você, opa, está acontecendo, eu lembro que eu vi sobre isso, vou me controlando naturalmente, até que chega uma hora que tudo fica sob controle. Mas, de um modo geral, lembrando que a quantidade de pessoas preocupadas com o entendimento espírita é uma quantidade muito pequena. E a grande maioria fica preso dentro de suas crenças. Então, quantas e quantas pessoas, para nós, por exemplo, que trabalhamos no atendimento fraterno, recebemos ali solicitações de pessoas que pedem ajuda, pedem esclarecimento. Quantas e quantas pessoas de outras crenças relatam para nós experiências que querem uma explicação, querem entender o que está acontecendo. E para nós que trabalhamos via e-mail, lá pelo espiritismo.net, é muito comum as pessoas então mandarem para nós uma solicitação sem necessariamente irem ao centro espírita, sem se exporem, sem se constrangerem, né? Muitas vezes acreditando que estão ali violando suas crenças. Mas alguém diz, olha, eu sou evangélica, tive um sonho de tal coisa, com tal pessoa em tal situação. Isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Porque são experiências relativas ao espírito, independente do que ele acredite ou deixe de acreditar. Vamos lá então, continuando. É possível que de algum modo seja assim. Os fatos capitais da existência humana, provações, testemunhos, reparações e etc., foram delineados com efeito até certo limite, como revela a doutrina espírita antes da reencarnação. Nós próprios, se pretendentes lúcidos à reencarnação, coparticipamos da elaboração do programa que devemos viver na Terra, e, portanto, a ciência de certos acontecimentos a se desenrolar em torno de nós, ou conosco, ficará arquivada em nossa consciência profunda, ou subconsciência. Durante a vigília, ou vida normal de relação, tudo jazerá esquecido, calcado nas profundidades de nossa alma. Mas, advindo a relativa liberdade motivada pelo sono, poderemos lembrar-nos de muita coisa, e os fatos a se realizarem em futuro próximo serão vistos com maior ou menor clareza, e ao despertarmos, teremos sonhado o que então virá a ser considerado o aviso ou a premonição. Aqui mais uma situação que ela traz para nós para ilustrar isso tudo. Falamos da percepção, da sensibilidade que nós temos para captar esses pensamentos dispersos em torno de nós. Falamos dos avisos que nós recebemos por parte dos espíritos. Falamos naturalmente dos avisos legítimos, não das influências negativas. Porque, por exemplo, mais uma vez, falando dessa prima que sofreu um acidente de carro, hoje tem por volta de 23, 24 anos, ela durante a sua infância sempre ouvia uma voz dizendo que ela era muito apegada com a avó dela, que até desencarnou recentemente, mas quando ela tinha ali por volta dos seus 3, 4, 5 anos de idade, ela ouvia o tempo todo o espírito dizendo para ela, sua avó vai morrer, você vai ficar sozinha. E aí então fez uma série de tratamentos, incluindo tratamentos homeopáticos, evangelhos, tratamentos de passe, acabou estabilizando. Mas um espírito estava dizendo para ela que ela ia perder a avó, não porque isso era um fato que ia acontecer, mas para provocar ali aquele medo. Era, na verdade, ali uma influência negativa que estava sofrendo. Então a gente sempre parte do princípio de que a coisa é legítima. Não é uma manipulação, uma ilusão provocada. Mas então, aí, falando dessa informação que chega,
das capacidades que nós temos de perceber essas vibrações, temos aqui um terceiro elemento, que Dona Ivone lembra para nós. Naquilo que diz respeito às situações capitais que ela chama da nossa existência, quando nós vamos reencarnar, por exemplo, nós falamos, bom, eu tenho essas necessidades, vou programar essas experiências, sejam elas de provações, de testemunhos, de reparações, situações diversas que eu vá viver. Então nós fazemos inicialmente uma programação. A nossa linha reencarnatória se encontra ali aqueles marcos de um casamento, de um nascimento, de uma doença, de um revés, muitas vezes até de uma conquista positiva. Isso tudo fazia parte da nossa programação. E aí então, quando nós elaboramos então esse roteiro, preparamos a nossa reencarnação e chegamos aqui no mundo material, essas informações ficam então armazenadas nas profundidades do nosso subconsciente. Não nos lembramos de nada. Algumas vezes, com uma facilidade ou outra, tem-se uma impressão de que alguma coisa vai acontecer. Casos, por exemplo, de psicografias de pessoas jovens, que diziam assim, a partir de tal idade, eu tinha a sensação de que minha vida não seria tão longa. Eu tinha a sensação de que eu iria morrer. Pouco tempo depois ela morreu. E na verdade ela não estava pressentindo alguma coisa que poderia acontecer. Ela estava se lembrando que aquele fato já estava programado. Olha quantas coisas curiosas que nós começamos a encontrar naquilo que diz respeito à nossa existência. Que não é simplesmente você nascer, viver e morrer e fica por isso mesmo. Olha quantos detalhes que nós vamos entendendo no que diz respeito à nossa própria existência. Nesse caso, então, durante a nossa vida comum, isso não é lembrado. O esquecimento do passado não é apenas das existências anteriores. O que nós vimos ali é a necessidade que nós temos de nos desprendermos dessas experiências e lembranças antigas. Porque do contrário, né, culpas, aquilo que é mais comum que a gente lembra, né? Culpas, medos, complexos, tendências. Tudo isso, se nós nos lembrássemos daquilo que foi vivido anteriormente, nós não teríamos qualquer tipo de autonomia, liberdade, para vivermos o nosso presente. Se eu me lembrar, por exemplo, olha, você vai desencarnar jovem, que motivação eu tenho para fazer alguma coisa? Você vai se reencontrar com um inimigo seu do passado e vai viver a sua existência toda. Que motivação que eu tenho para fazer alguma coisa, sabendo que as desgraças já vão acontecer? Então vem para nós o esquecimento do passado. Mas eventualmente, alguns desses eventos ficam um pouco mais na superfície, vamos dizer assim. E aí então aquela impressão é constante. Ou em outras vezes, durante o sono, quando o espírito então se emancipa, se liberta parcialmente, a sua consciência se expande, e eis então que um desses fatos acabam sendo lembrados. Seja de uma forma acidental, espontânea, natural, seja de uma forma provocada. Quando então os espíritos vêm e falam, olha, se lembre disso, que a sua história vai começar a mudar, ou vai ter ali algum evento para você experimentar. E aí então essa lembrança vem então considerado como um aviso ou como premonição. Eu particularmente acho esse assunto muito interessante. Principalmente quando a gente começa a observar muitos fatos que acontecem à nossa volta, né? Pessoas que contam histórias, fatos na mídia, livros que nós lemos de pessoas que contam essa ou outra situação. Lembra-se, por exemplo, fatos de que Abraham Lincoln, que foi assassinado, nós lembramos, se encontrava ali no teatro assistindo ali uma peça, veio uma pessoa e deu um tiro nele. Quem conta a história, que lendo um pouco, dizia que ele já tinha essa sensação de que seria assassinado. Como é que nós podemos interpretar isso? A partir dessas 3 linhas de pensamento, pelo menos. Ou ele se lembrava, ou ele pressentia, ou foi avisado. Mas o que interessa para nós é o fato que antecipava se concretizou. Para quem se lembra, por exemplo, 2 casos interessantes, para a gente poder ilustrar isso tudo. Para quem se lembra, recentemente, nós tivemos ali a celebração dos 10 anos, se eu não me engano, da desencarnação da banda Mamonas Assassinas. Programas na televisão, documentários, rádios tocando músicas, para lembrar, para celebrar
os 10 anos da partida desse grupo. E para quem se lembra, para quem assistiu nos telejornais, eles reprisaram algumas entrevistas que foram feitas naquela época. E um dos participantes, dos integrantes, quando se encontrava lá em Brasília, vindo para São Paulo, aqui perto da minha casa inclusive, na Serra da Cantareira, bem pertinho daqui, ele dizia assim: não sei, com uma expressão séria, uma expressão temerosa, sonhei com um avião caindo, sonhei com alguma coisa assim. No final da viagem, o avião bateu. Isso está registrado na mídia. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. Coloca ali pressentimento, avião caindo, Mamonas Assassinas. Provavelmente vocês vão encontrar. E um outro fato interessante aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Um documentário foi produzido em homenagem à Marinha do Brasil, falando da participação da nossa armada na Segunda Guerra Mundial. E um almirante então contava a sua história. Na época ele era ali um tenente, né? O Brasil participou mais ativamente a partir de 43, 44, já no final da guerra. E aí então ele lembrava que havia ali postos no meio do Atlântico, postos de vigília em que navios ficavam ali estacionados fazendo patrulha, observando aquilo que acontecia próximo. E de tempos em tempos havia ali a rendição. Um navio chegava, rendia o navio e o outro ia para casa. E esse navio que ia chegando então, para fazer a rendição, o comandante falou assim: prepare todo mundo para fazer uma cerimônia. Tem ali um cerimonial chamado poste de continência. Vocês já devem ter visto fotos em que todos os marinheiros ficam em pé assim na borda do navio, todos enfileirados de uma forma muito bonita, uniformizados a caráter e tal. E aí então esse navio que estava chegando para fazer a rendição ficou todo pronto. Quando foi dada a ordem do comandante do navio para o seu assessor direto para que tomassem essa posição, o subordinado falou assim: olha, o senhor me permite fazer uma ponderação? Mas por que esse tipo de cerimonial, se não é o caso? Um navio rendendo o outro é uma situação tão comum. Não existe nada de tão especial assim para esse tipo de postura. Aí o almirante conta que, de uma forma muito ríspida, o comandante disse: cumpra a minha ordem. Ele foi lá e cumpriu a ordem. Todo mundo preparado, o navio chegando no ponto, todos os marinheiros enfileirados. O outro navio, então, também não entendendo porquê, agradeceu o cerimonial, tudo mais, e foi embora. No meio do caminho houve um problema no porão de pólvoras. Esse navio então explodiu. E muitos marinheiros morreram. E aí depois daquela correria para resgatar os sobreviventes e tudo mais. E aí então o comandante daquele outro navio que chegou chamou o seu subordinado e disse assim: agora eu vou te explicar por que eu pedi para você fazer aquilo. Por que eu dei aquela ordem. Porque eu sentia que aquela seria a última vez que eu veria aqueles irmãos. Então isso também é um fato relatado num documentário feito da Marinha. Então nós tivemos Mamonas Assassinas, essa coisa da Marinha. A pergunta é um pressentimento, é um aviso, é uma visão antecipada? O que exatamente acontece? Eu vou pegar depois e colocar lá na nossa página, lá do grupo da JBE no Facebook. Vou pegar esse documentário, assim que acabar aqui eu dou uma pesquisada rápida, e coloco para vocês, para ele ler, para vocês acompanharem então esse evento. No final aqui, me lembrem, para quem não está inscrito ainda lá na nossa página, eu ponho para vocês aqui o link para vocês se inscreverem. Agora só falta você colocou para nós aqui, mas existem também lembranças que parecem codificadas, tipo você sonha com uma situação que não tem nada a ver com você e você não entende. É onde algo acontece, digamos, no mundo que faz lembrar desse sonho. A pergunta é: por que saber se não podem fazer nada? Exatamente essa é uma das grandes experiências que a gente coloca também. Que eu coloquei para vocês, né? Por quê? Quando? Com quem? Algumas vezes você fica completamente passivo diante de uma situação. Você sabe do fato, mas não entende por quê. Essa sensibilidade, muitas vezes, ela não é uma sensibilidade seletiva. Algumas vezes você tem a sensibilidade para perceber alguma coisa que diz respeito a você, mas de quebra, de sobra, você acaba também percebendo coisas que acontecem à sua volta. Por que isso acontece, não sabemos.
Na minha opinião, eu posso, porque assim, depende muito de cada pessoa. Esse não sabemos, não é sabemos do fato. Não sabemos por que aquela pessoa especificamente vivencia isso. Algumas vezes é uma forma que ela tem de ter uma visão mais clara da realidade espiritual. Muitas vezes é uma forma dela se sensibilizar com a dor do semelhante devido a um endurecimento que ela teve. Nós tivemos um caso, por exemplo, de uma pessoa que nos procurou no atendimento fraterno, e ela fez exatamente essa pergunta. Eu só consigo ter pressentimento de coisas ruins que vão acontecer. Por que eu só lembro de coisas ruins? A explicação que a gente é para que você se compadeça com a dor do outro. É uma possibilidade. Mas o fato de nós não conhecermos a história de cada pessoa torna muito difícil nós trazermos uma definição, olha, é por esse motivo. Como eu sempre falo, nós não podemos especular sobre aquilo que acontece com os outros, porque nós não temos condições nem de perceber aquilo que acontece com a gente. Então ficamos assim, olha, as possibilidades são essas. Por que exatamente aquilo acontece com o outro, nós não temos possibilidade de trazer nenhuma explicação. Muitas vezes nem ela sabe por quê. Então, quer dizer, estamos ali nessa situação. Em quais desses 3 caminhos? Qual o motivo que ela tem para se lembrar de alguma coisa? Não sabemos, sabemos que acontece. A Edna colocou, tem que tomar cuidado para não achar que todo mau pensamento é premonição. Às vezes, por ansiedade, pensamos coisas ruins. Muitas vezes nós mesmos criamos esses sentimentos. Então, esses pressentimentos negativos, Edna, pode acontecer até mesmo no processo obsessivo. Como eu falei para vocês da minha prima que ouvia que a avó dela ia desencarnar, que a avó dela ia morrer de uma forma trágica, era na verdade um pensamento que estava ali inserido. Nas obsessões, como eu falei para vocês, se eu sou um obsessor, e para fazer isso basta me colocar no lugar de um obsessor, se eu quiser prejudicar uma pessoa, se eu quiser te prejudicar, eu vou analisar quais são as suas fragilidades e vou começar então a bombardear a sua mente com aquilo que vai te fazer mal. Se você tem algum medo, é esse medo que eu vou atacar. Se você tem alguma antipatia, é a sua antipatia que eu vou atacar. Então nós podemos ter ali a obsessão propriamente dita, a auto-obsessão, quando eu começo a ter esses pensamentos recorrentes e começo a ficar com medo, desenvolvo síndromes, como é o caso, por exemplo, ansiedade, síndrome do pânico, porque já é um estado patológico, um estado psicopatológico. Então isso também pode acontecer. Então nós falamos dos eventos claros de premonição, quer dizer, você percebeu realmente alguma coisa que vai acontecer. Daquilo que nós criamos, aí já é um problema da nossa própria mente. Aí somos nós que estamos criando esses obstáculos. Agora só falta você colocou, né? Ou era uma situação política em algum lugar que poderia afetar todo mundo também. É alguma coisa que você fica sabendo que vai acontecer, é alguma coisa que você, em outro local, uma mudança, não sabemos. Não temos pessoas que anteciparam, por exemplo, um jogo de futebol? Nessas casas de apostas, ó, sonhei com esse resultado, pode apostar que vai dar certo. Para que ele vai se lembrar disso? Qual a utilidade daquilo? Não fazemos ideia. Porque, mais uma vez, a gente pode comparar essa sensibilidade de percepção, né, das informações do mundo espiritual com a vidência. Aquele que é vidente, ele não vai ver apenas aquilo que ele quer. Ele vai ver aquilo que aparece para ele. Se ele tiver uma vibração positiva, ele vai ter uma facilidade melhor de lidar com aquilo que diz respeito à sua própria faixa vibratória. Lembrar, por exemplo, de Chico Xavier, que tinha ali uma sensibilidade que nós sabemos que beirava ao extremo, né, de ostensividade. Ele via desde espíritos dos mais luminares até obsessores e suicidas. Então a faculdade você pode ver. O que você vai ver? Você vai ver o que você tiver em sintonia e o que aparecer na sua frente. O que você vai fazer com isso? Depende do seu equilíbrio, depende das suas possibilidades. Então é mais ou menos assim que a gente pode entender todo esse mecanismo dessas experiências relacionadas com as premonições.
para a gente poder finalizar aqui o estudo de hoje, vamos lá. É evidente que tais possibilidades derivam de uma faculdade psíquica que possuímos, espécie de mediunidade, pois a premonição não existe no mesmo grau em todas as criaturas, embora seja disposição comum a qualquer ser humano, a qual, se bem desenvolvida, poderá conceder importantes revelações e provas do intercâmbio humano-espiritual, tais como as profecias de caráter geral, a se cumprirem futuramente, ou mesmo de caráter restrito ao próprio indivíduo ou a outro que lhe seja afim. Então isso aqui faz mais ou menos aquilo que nós conversamos agora. Agora só falta você, colocou também, falo codificado. Porque eu lembrava do sonho, o Mar Amarelo, fui pesquisar, fiquei assustado depois ao saber que ali teve guerra. E ali iriam testar mísseis e nem sabia da experiência, da existência do Mar Amarelo. A mesma coisa também. Mar Amarelo, né, na China, né, que você se refere, né? Então é a mesma coisa. Algumas vezes vem ali fragmentos dessas informações, que vem ali algo que não está relacionado com o nosso cotidiano, Coreia, né, naquela região, né? Então, algo relacionado com um evento distante, algo que faz parte do seu cotidiano, que são igual sonhos. Você sonha uma coisa que você fala, nossa, eu tive um sonho muito louco. Na verdade, você teve a visão daquela experiência, mas o nosso cérebro processa de uma forma diferente. Algumas vezes, não tendo aquela compreensão, ele procura ajustar aquelas informações dentro da nossa realidade. Seria assim, nós fazemos uma interpretação dentro do nosso próprio vocabulário. E aí então não temos esse entendimento. Algumas vezes de uma forma clara, algumas vezes de uma forma fragmentada, superficial, profunda. Cada um tem uma experiência muito particular. Se pegarmos, por exemplo, Nostradamus, não precisa ir muito longe. Se lermos hoje as Centúrias, um dos importantes livros de Nostradamus, nós teremos ali profecias que ele teve, que ele registrou, que não faz nenhum sentido para nós. São palavras, são imagens que ele traz, mas que de repente você pode encaixar numa situação. Ele dizia, por exemplo, na sua época, que ele sonhava que cavalos de ferro voavam pelo ar jogando bombas. E aí de repente estourou a Segunda Guerra Mundial. Cavalos de ferro? Não, sim, com certeza, não é algo agradável de se ver. Principalmente no mundo como o nosso, onde existe tanto egoísmo, tanta destruição, tanta miséria. Lembrar disso e ficar nessa impotência diante do fato. Mas a experiência você percebeu que o mundo espiritual funciona de um modo diferente. Então a sua lição vai ser, valorize então a sua condição de espírito, valorize a sua existência, valorize suas atitudes. Então a lição acaba sendo essa. A gente transformar aquilo que está longe do nosso alcance em algo que nós podemos fazer por nós e pelo universo à nossa volta, esse pequeno mundo à nossa volta. É o que dá para a gente fazer. Como eu comentei com vocês, né, aquele atendimento que nós tivemos, da pessoa que dizia que só tinha pressentimentos e premonições de coisas negativas. De alguém que ia morrer, alguma desgraça que ia acontecer. E a vida dela era isso, era ter essas visões. Dá para imaginar a sensação que aquela pessoa tinha? De saber, por exemplo, que alguém próximo a ela ia morrer e ela não podia fazer nada? Alguém bate na sua porta e fala assim, olha, eu vim aqui dizer que você vai morrer, tá? Ela tinha que guardar aquilo, e de repente a coisa acontecia. Olha que angústia que sente uma pessoa que guarda esse tipo de informação. Para que isso serve? Não sabemos, mas o que ela pode tirar de positivo é exatamente valorizar tudo aquilo que diz respeito à sua existência, à sua encarnação. E o entendimento melhor também do plano espiritual. É o que a gente pode fazer. Exato, Fati. Se nós estamos sendo preparados para o mundo maior, para o mundo melhor, para algo maior do que nós, esse tipo de experiência engrandece em nós os nossos valores e o nosso entendimento do mundo espiritual. Para a gente poder finalizar aqui, pessoal. Tá. Alguns casos de premonições pelo sonho parecem mesmo tratar-se da interessante e bela faculdade denominada onírica, mediunidade pelo sonho, tão citada na Bíblia e tão comum ainda hoje. Em importantes obras espíritas de absoluto critério,
vemos esse fenômeno investigado, estudado e descrito por eminentes pesquisadores dos fatos relacionados com a alma humana e suas forças de ação. Os fatos modernos de premonições já não poderão causar sensação, embora continuem despertando interesse, e apenas vêm testemunhar os poderes espirituais que conosco carregamos e as relações com os espíritos, com o mundo dos espíritos desencarnados. Para finalizarmos, Leon Denis, por exemplo, eminente colaborador de Allan Kardec, tantas vezes por nós citado nessas páginas, a cuja dedicação à doutrina tantas belas, elucidativas lições devemos, no seu livro No Limite, no seu importante livro No Limite, oferece-nos excelentes casos desse fenômeno, casos rigorosamente comprovados pelos acontecimentos posteriores e corrigidos com personagens importantes da história. Transcreve ele valiosas citações de outros autores no capítulo 13, Sonhos Premonitórios, Clarividência e Pressentimentos. Nossos sonhos são com frequência registrados fenômenos de premonição, isto é, comprova-se a faculdade que possuem certos sensitivos de perceber durante o sono as coisas futuras, tão abundantes nos exemplos históricos. Plutarco, Vida de Júlio César, faz menção do sonho premonitório de Calpurnia, mulher de César. Ela presenciou durante a noite a conjuração de Brutus e Cássius e o assassínio de César, e fez todo o possível para impedir este de ir ao Senado. Pode-se ver em Cícero, de Divaricione, os sonhos de Simonides, em Valério Máximo, o sonho premonitório de Atério Rufo, e o rei Creso anunciando-lhe a morte de seu filho Atis. Em seus comentários, refere Matlui que assistiu em sonho, na véspera do acontecimento, à morte do rei Henrique II da França, transpassado por um golpe de lança que num torneio lhe vibrou Montgomery. Sully, nas suas memórias, afirma que Henrique IV da França tinha o pressentimento de que seria assassinado em uma carruagem. Fatos mais recentes, registrados em grande número, podem ser comprobatoriamente mencionados. Abraham Lincoln, a citação dele aqui. Abraham Lincoln sonhou que se achava em uma calma silenciosa, como de morte, unicamente perturbada por soluços. Levantou-se, percorreu várias salas e viu finalmente ao centro de uma delas um cadafalso em que jazia o corpo vestido de preto, guardado por soldados e rodeado por uma multidão de prantos. Quem morreu na Casa Branca? Perguntou Lincoln. O presidente, respondeu um soldado. Foi assassinado. Nesse momento, uma prolongada aclamação do povo o despertou. Pouco tempo depois, morreria ele, assassinado. Então aqui depois nós temos outras passagens, além de Leon Denis, de Camille Flammarion, e depois aqui outras explicações, e que depois ela vai então trazer uma explicação mais clara para nós daquilo que ela vivenciou. Então nós vamos parar por aqui, essas ilustrações de Leon Denis, aqui na página número 85, e na próxima quarta-feira, amanhã nós vamos estudar o Céu e o Inferno, e na quarta-feira a gente continua então tratando desse tema. Mas a gente viu o quão interessante é, em maior ou menor proporção, algumas vezes só um pequeno flash de alguma coisa futura, outras vezes uma história clara daquilo que vai acontecer, e isso diz respeito a quase todos nós. Todo mundo já deve ter tido pelo menos uma experiência desse tipo, ou pelo menos conhecido alguém que já teve. A Norma colocou: eu compreendo que devemos vigiar nossos pensamentos. Eles estão sempre no passado ou no futuro, estragando o presente, sem dúvida, A nossa mente está sempre produzindo muitas ideias a partir daquilo que nós já vivemos ou daquilo que nós viveremos. Então, essas experiências, quanto mais ostensivas elas são, maiores são os sinais que elas trazem para nós,
dessa realidade que nós vivemos, não apenas no nosso mundo mental, mas também do mundo à nossa volta. Porque alguém que pressente alguma coisa que vai acontecer fora do seu alcance, e ele comprova esse fato, se ele ignorar essa realidade espiritual, é realmente porque ele prefere viver na ilusão. Para aquele que tem esse interesse, essa curiosidade de aprender um pouco mais, a partir daquela experiência, ele vai ter uma revelação